Eu sou Luiz e estou aqui para apresentar um texto, um tema evangélico e fazer alguns comentários a respeito desse tema do Evangelho, à luz da doutrina espírita, dos seus princípios, expressos nas obras básicas da doutrina e ampliados, esclarecidos, detalhados nas obras subsidiárias, que vão servir de base para essa exposição. E ela vai gerar em torno da parábola do administrador infiel, conforme está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, dos versículos de 1 a 13. E nós vamos comentar, os comentários serão em torno do versículo 9. Essa parábola do administrador infiel, parábola contada por Jesus, né? Ela traz a informação, traz a história, né, de um administrador que trabalhava para um senhor muito rico e a quem foi levada a informação de que esse administrador estava dissipando, desperdiçando lá os seus bens, os seus recursos, né? E ele então resolve comunicar ao administrador que ele seria destituído dessas funções, né? E aí o administrador fica preocupado com qual seria o seu futuro, né? Como ele poderia continuar a viver, né, dali para frente, se ele perdesse essa condição. E aí o que ele pensa é que, bom, ele avalia algumas alternativas e chega à conclusão que ele iria fazer o seguinte, ia convocar os devedores do seu senhor e iria ajustar, alterar e atenuar as dívidas que cada um tinha para com seu senhor, e assim ele procede. E o senhor, ao saber disso, elogia o seu servo, né, o seu administrador, dizendo que ele agiu bem. E então a gente chega ao versículo 9, e Jesus então diz assim, a respeito disso que tinha acontecido, né? E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, para que quando cessar vos recebam nos tabernáculos eternos. Então a gente vai comentar algumas coisas aqui que estão destacadas aqui em vermelho, né? O conceito de amigo, a mamon da injustiça, e vos recebam nos tabernáculos eternos. Veja que Jesus então faz esse fecho, né, pelo menos parte do fecho está aqui, porque continua nos outros versículos também, do 10 ao 13, Jesus então faz esse fechamento parcial, orientando e dizendo assim, olha, aproveite para fazer amigos para vós mesmos, né, dos recursos que você tem, ou que você, melhor dizendo, detém, a administração, que no fundo é isso que acontece com todos nós, né? Os recursos que nós dispomos são recursos emprestados ou colocados à nossa disposição ou sob nossa responsabilidade, mas para que a gente os utilize na obra de Deus, né? Quando a gente desvia, então a gente está ali na obra, na atividade da injustiça, na atividade do mal. Mas mesmo assim, Jesus diz, usa esses recursos que chegaram até vocês, mesmo que frutos da injustiça, usa-os para que quando você não os tenha, para fazer amigos, para que quando você não tenha mais esses recursos, ou recursos para administrar, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos.
dando conta, inclusive aqui de uma forma, digamos assim, tácita, né, que essa mordomia, essa administração de bens que são de Deus, essa administração ela cessa eventualmente. Então ele nos dá essa orientação. Então, fazei amigos para vós mesmos. E o que a gente tem várias coisas sobre amizade, e Jesus fala da amizade. Então, amigo, como nos ajuda aqui o nosso amigo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Alma e Luz, no capítulo 6, cujo título é Com um Beijo, que fala da questão da prisão de Jesus, né? Emmanuel diz assim, né? A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Com isso, reconhecemos as manifestações da fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Então, para que a gente fortaleça, intensifique o nosso entendimento sobre o que significa a amizade, a gente aproveita esse texto do Emmanuel. Então vejamos, né, que ele diz assim, a amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Então ele já fala aqui que a amizade reúne em si o amor e a fraternidade, sob uma copa, um guarda-chuva, uma proteção de uma sombra amiga. Reúne esses elementos de fraternidade e de amorosidade. E diz mais, né? É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Então, as forças celestes trabalham para o amor e pelo amor. E com isso reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Então, é deste tipo de relação, dessa relação entre irmãos e uma relação pautada no amor, desse tipo de relação que Jesus está falando quando fala de amigo. Granjeai amigos, fazei, estabelecei relações fraternas com base no amor. E aí no livro Boa Nova, que é de autoria espiritual de Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, chamado Amor e Renúncia, Jesus conversa com o Simão Pedro, e o Simão estava em dúvida ali a respeito de alguma coisa, né, na trajetória de Jesus e tal, então ele consulta o mestre, coloca a sua dúvida. E o mestre então comenta com ele o seguinte. Primeiro ele pergunta, né, para Simão: Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? E diz: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, os amigos, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, o primeiro aspecto aqui é esse que Jesus diz, que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Esses afetos da alma são os amigos, né, que nós estabelecemos. E eles
esses afetos, né, da nossa alma, aqueles que são os que representam as nossas amizades sinceras, né, as que nós nutrimos, construímos e mantemos, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. A gente lembra daquelas ideias, das ideias existentes no conceito de troca, de cooperação, de ajuda mútua, em que, por meio dessa ajuda, desta interação nossa com os semelhantes, onde estivermos, em particular, em razão da nossa encarnação, diferentes encarnações, nos diferentes contextos, elas nos oferecem a oportunidade justamente de estabelecermos essas relações de amizade de um lado e de compartilharmos, de sermos ajudados, de aprendermos a ser ajudados e aprendermos a ajudar. Então, é nesta interação, como nos diz o Paulo, né, que ele se sente devedor de todos, né? É nessa interação em que quem vai à frente, ajuda quem vem um pouco mais atrás, que por sua vez ajuda um outro, e aquele que estava à frente, numa condição relativa, é também ajudado por quem está mais adiante de si. É nesta interação em que a gente vai construindo laços de amizade, a gente vai também ajudando e sendo ajudado. E essa dinâmica que faz com que a gente reúna as condições necessárias à superação de algumas dificuldades no nosso caminho. Então, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Tanto neste aspecto mais cooperativo, fraternal, de exercício de compaixão, de exercício de misericórdia, quanto também no próprio desenvolvimento das nossas virtudes, no desenvolvimento do amor, do olhar caridoso, que o esforço natural empreendido sem essa intenção consciente ou objetiva o tempo todo, mas seguindo um impulso da nossa própria natureza, esse esforço empreendido, então, para o cultivo e a manutenção e o desenvolvimento dos laços fraternos, amorosos, esse esforço vai também contribuindo de maneira discreta, mais presente, vai contribuindo então para o desenvolvimento das nossas virtudes e, da mesma forma, contribuindo também para nos conduzir a Deus, né? Saibamos santificar a nossa afeição. E aí, olha só, saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Veja que proporcionar a alegria é uma expressão de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria. É uma expressão, uma forma de nós atendermos à lei de Deus, ao mandamento. E neste atendimento do mandamento, ao atendermos o mandamento, com a nossa afeição, uma afeição voltada para proporcionar aos nossos amigos o máximo da alegria, essa ação movida por é uma ação que santifica, é uma ação santificada porque voltada para o cumprimento de uma lei de Deus. Isso é a ideia de santificar, levá-la de acordo com o que a gente deve conforme a lei de Deus. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então que nós possamos também oferecer o máximo de nós,
o melhor de nós, que nós possamos melhorar cada vez mais para termos melhores condições no nosso coração, para acolher as pessoas que conosco convivem, que de nós se aproximam, que chegam até nós, onde as pessoas encontrem um ambiente, uma vibração, um sentimento, uma intenção que lhes propicie tranquilidade, onde eles se sintam ditosos, que a gente trabalhe com este objetivo também. E diz aqui o mestre, né, que as mais belas horas da vida são as que empregamos em amar os nossos amigos, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então agora a próxima parte aí. Desculpem. Da mamão, da injustiça. Aí o nosso colega Haroldo Dutra Dias comenta aqui o termo mamon, né? Ele diz aqui que é palavra de origem aramaica que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Então, quando está falando aqui da mamão da justiça, são os diversos recursos que a gente possa reunir nessa categoria aí ampla, né? Não apenas do dinheiro propriamente dito, em espécie, aquele ativo mais líquido. Inclui aqui também posição social, bagagem intelectual, são recursos que nós temos e que a gente pode e deve, né, na orientação do mestre. Essa é a orientação que ele traz para nós, e sábios seremos se a gente conseguir ouvir essas orientações e colocá-las em prática. São as orientações que ele traz para nós, que nós devemos utilizar para cuidar dos que caminham conosco, para buscar levar alegria, compartilhar, aumentar suas condições de evolução, de desenvolvimento, a partir do compartilhamento daquilo que está transitoriamente conosco, né? Não o conhecimento ele permanece conosco, uma vez adquirido, né? Mas também é um bem de que nós dispomos, assim como o nosso tempo, é um bem que nós dispomos e que podemos e devemos, né, compartilhar. Então diz aqui no livro Pão Nosso, que é de autoria espiritual também de Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 111, intitulado Granjear e Amigos, em que Emmanuel comenta essa passagem, né? Ele diz assim, a certa altura, né, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Então aqui ele nos adverte, nos chama a atenção para que a gente tome consciência, reflita a respeito dos recursos que a gente tem à nossa disposição hoje para administrar, para direcionar, para utilizar, para que nós tenhamos em conta que se nós, desde agora, e por que ele diz isso, né? Desde a experiência humana? Porque quando a gente está na condição, no estado de erraticidade, de um modo geral, o nosso entendimento, as nossas noções ficam um pouco mais amplas, amplificadas, alcançam
um pouco mais de elementos, de informações, de circunstâncias, do que quando a gente está encarnado. Então ele diz, se a gente conseguisse desde agora, da encarnação, devassar o pretérito profundo, lá mais atrás, nós chegaríamos rapidamente, nós aqui, digamos, uma média, ou uma maioria de nós, mas não necessariamente todos, né? Chegaríamos rapidamente à conclusão de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Seja uma injustiça diretamente cometida por nós em encarnações pretéritas, seja a injustiça eventualmente cometida por outrem e que obteve recursos materiais que acabaram caminhando de dono ou gestor para herdeiro e chegando até nós, né? Então é uma chamada de atenção que a gente deve considerar, né? E isso para a gente, de novo, me lembra aqui o Paulo, quando diz, né, na carta aos Romanos, lá que se sentia devedor de gregos e de bárbaros e de gentios, enfim. E aí ele continua. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Então, duas coisas aqui, né? Continuando aquela ideia do slide anterior, em que ele diz se a gente pudesse mergulhar no pretérito profundo, rapidamente a gente tenderia a concluir, a perceber, a constatar que muitos dos recursos que estão, materiais que estão colocados à nossa disposição, à disposição dos nossos caprichos, né, dos caprichos, eles foram obtidos no seu tempo por meios injustos. E aí ele diz, bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. E a gente sabe disso. Pela história, não é necessário fazer um esforço significativo para saber, para conhecer, para descobrir que as organizações, os estados que se organizaram ao longo do tempo, alguns deles, pelo menos, se estabeleceram em bases de guerra, de conquistas e de subjugação da consciência, da liberdade e dos haveres de outros povos que talvez os tenham conseguido também de forma semelhante. Então é uma dívida histórico-evolutiva do nosso estágio atual ainda, que muitos de nós, como coletividade, temos uns com os outros. Né? E concluindo aqui essa parte, ele comenta que, com exceção, com algumas exceções, né, os homens têm sido servos dissipadores. Na parábola, na versão como está na tradução de Haroldo Dutra Dias, o Senhor, ele recebe a informação, né, alguém acusa o administrador perante o Senhor de estar dissipando os seus bens. Então veja que ele não é acusado aqui, assim, pelo menos não é isso que transparece na tradução do Haroldo, né? Não sei grego, não tem a tradução, a versão em grego lá, mas enfim, na tradução do Haroldo, não transparece que o administrador estivesse abusando, ou desviando, ou se apropriando indevidamente dos bens, mas sim dissipando. Dissipando, e o Emmanuel usa a palavra colocados à disposição de seus caprichos, aqui nessa página, nesse texto do capítulo 111 do livro Pão Nosso. Então,
o administrador ele está usando mal os recursos do Senhor. Não necessariamente com uma atitude desonesta de forma consciente, né? É mais por uma ação, por uma negligência talvez, né? ou não está sendo muito cuidadoso no uso dos recursos. Então, e é disso que o Emmanuel está comentando aqui. Com exceção, os homens têm sido servos dissipadores. Então a gente tem usado mal. A gente lembra do próprio colega nosso aqui, o André Luiz, que no nosso lar, né, quando ele desencarna, ele é chamado de suicida porque ele é rotulado de suicida porque ele, pelas suas atitudes naquela encarnação última, né, antes dele estar lá para escrever o livro, a série que ele escreveu, ele utiliza mal os recursos de que ele dispunha e acaba concorrendo para abreviar o seu tempo de encarnação. Né? Abreviar, ainda que não voluntariamente, mas de forma consciente, né? Mas ele utiliza mal. Então, os homens são dissipadores, muitas vezes. Né? E aí, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Na hora que a gente vai fazer o balanço do uso que a gente deu aos recursos do nosso Senhor, né, de Deus, a gente chega à conclusão que a gente não estava, não se portou à altura da concessão, da mordomia que nos foi concedida. E aí ele diz finalmente, né, se não temos hoje determinadas ligações com riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então nos convoca a refletirmos, né, fazermos uma reflexão a partir dessa parábola, né, e sobre o uso que nós vimos dando, estamos dando, alguns de nós. Né? Outros já ou fizeram essa reflexão, ou nem precisaram fazer porque já estavam devidamente orientados, né, assim, e não foram rebeldes como alguns de nós fomos, ou às vezes ainda até no presente ainda somos um pouco. Né? Mas, de todo modo, ele nos convida a uma reflexão a partir dessa parábola, para que a gente passe a usar os recursos de que nós dispomos, a gente passe a usar esses recursos de modo a nos aproximarmos do uso que Deus entende para esses recursos. Por isso, quando os colocou sob a nossa responsabilidade, sob a nossa gestão. Quando colocou sob a nossa gestão, foi com o objetivo de que a gente pudesse aprender e exercitar esse aprendizado, utilizando e gerenciando esses recursos em direção a Deus. E como é que a gente caminha? Caminha coletivamente, uns ajudando os outros. Uns sendo amparados pelos que estão melhor posicionados circunstancialmente e, ao mesmo tempo, ajudando aqueles que estão um pouco menos ou não tão bem posicionados momentaneamente. Então, é isso que ele diz aqui. Faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. E aí, para concluir, ele diz: vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando acabar o nosso período de administração dos recursos, quando não houver mais recursos para nós administrarmos, quando tivermos que fazer a nossa prestação de contas, com a nossa consciência perante Deus e perante nós mesmos, que esses amigos, então, assim granjeados, com a utilização
fraterna, amorosa, evangélica desses recursos, esses amigos possam nos receber nos tabernáculos eternos. E o Emmanuel comenta também no livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier, no capítulo subsequente, chamado Tabernáculos Eternos, o Emmanuel comenta essa questão dos tabernáculos, dizendo assim: valorizemos nossa permanência nos serviços da terra, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amparando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis. E a gente vai continuar daqui a pouquinho no próximo slide. Mas ele diz então, né, valorizemos nossa permanência nos serviços da terra. Mas qual a forma de valorizar? Favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes. Então essa é a maneira de valorizar a nossa permanência, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a nossa própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes. Essa é a maneira de a gente expressar no seu limite máximo nosso reconhecimento, o valor que nós damos aos recursos que estão colocados ao nosso dispor. É pelo uso desses recursos para a nossa própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes. E aí nós poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. E aí a gente lembra daquela passagem que está na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, e que o Emmanuel comenta também no livro Pão Nosso, no capítulo 76, chamado As Testemunhas, em que o Paulo fala sobre a nuvem de testemunhas que está ali no entorno, torcendo por nós, como se nós estivéssemos ali desempenhando as nossas atividades, sendo acompanhados por esses amigos que vão, como ele diz aqui, endossar perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. E o Emmanuel comenta, a certa altura, aqui nesse capítulo 76 do livro Pão Nosso, As Testemunhas, ele diz assim: em toda parte da terra o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor ou na justiça. E diz que antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Então, é dessas relações de amizade, relações estabelecidas com base na fraternidade por meio do amor, são essas relações que muitas vezes funcionarão como fiadores das nossas promessas e aspirações diante da vida superior perante Jesus. Assim como Jesus nos tutela perante Deus, né? Nosso amigo e mestre Jesus. Então,
a parábola nos convida a essa reflexão. E para finalizar, uma passagem aqui do livro Boa Nova também, né, que é de autoria, como já foi dito, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, que fala da família de Zebedeu, e a certa altura o mestre fala para Zebedeu o seguinte: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Então que a gente possa refletir um pouco nessa parábola. Essa parábola, assim como uma série de passagens, se não todas, uma grande quantidade de passagens do Evangelho, tem encontrado análises, comentários de diversas pessoas, e a gente consegue obter esse material na internet. Então, vídeos e coisas nesse sentido, né? Então, aqui foi apenas alguns comentários, também com base na doutrina espírita, e tem muitos outros bons, enfim, com trazendo diferentes aspectos, ou comentando algumas das coisas que foram comentadas aqui com outra abordagem, com outra ordenação de ideias e com outras referências também. Então, espero que seja proveitoso para alguns de nós, pelo menos. Obrigado.